6h40, a Paraíba registra um aumento no número de casos de Covid. Thaís Aureliano vai explicar a razão. E não é só na Paraíba que tem esse registro de aumento de casos de Covid. Diversos estados brasileiros também relatam essa intensificação da doença. E com relação à saúde do trabalhador, como é que fica? Por isso a gente veio conversar com o Matheus Góes, que é advogado, sobre o assunto. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Antes, o trabalhador já se afastava 14 dias. E agora, caso ele positive para a Covid-19, como é que fica a situação na empresa? Veja só, antes, quando a gente estava no estado de pandemia, com a declaração de emergência em saúde pública, qualquer sintoma já era motivo para o trabalhador se afastar. Hoje não mais. Hoje ele precisa consultar o médico e só a partir do momento em que, se tiver um resultado positivo do teste, suave e tudo mais, o médico é que recomenda um afastamento entre 5, 7 dias ou mais dias, se for necessário, a depender da condição de saúde do trabalhador. Só no surgimento de sintoma, que anteriormente já era recomendado que aquele trabalhador se afastasse para evitar uma contaminação coletiva, agora não é preciso mais. E como deve ser, então, a atitude da empresa e desse trabalhador que negativou para a Covid? Pronto. A partir do momento que ele está negativado e que o médico determinou o afastamento, então ele deve sim ser afastado, tá? A empresa, como até uma atitude de prevenção, pode e deve recomendar que os trabalhadores que estiverem apresentando algum sintoma gripal, porque não necessariamente todo sintoma gripal é Covid, utilize máscara para evitar a disseminação. Mas lembrando que o uso de máscara ele não é obrigatório, ele é recomendado. Assim como se faz em muitos países, como no Japão, por exemplo. O ideal é que se utilize como uma forma de você se prevenir, mas também prevenir a disseminação de qualquer doença que você tem. Então, isso fica opcional, né? A cargo da empresa solicitar e do funcionário também querer utilizar esse EPI. Caso ele não queira usar, não está infringindo nenhuma regra, não pode ser multado, nem ter desconto no seu dia de trabalho. Não, de forma alguma, certo? É absolutamente opcional, certo? Agora, também é importante que as empresas recomendem para os seus empregados, conscientizem eles da importância da vacinação. Sabemos que a vacinação foi um fator extremamente importante para a diminuição da letalidade dos casos de Covid. Então, com certeza, a vacinação foi um fator preponderante para que a gente saísse do estado de emergência em saúde pública ou do estado pandêmico em que nós nos encontrávamos. Então, é natural que com a vacina e com a evolução do vírus surjam novas variantes. Essa que está ocorrendo agora, pelo que dizem as pesquisas, é uma variante que tem um maior grau de contaminação, mas também não possui grande gravidade ou grande letalidade comprovada. Então, de todo modo, a vacinação é essencial. E os cuidados profiláticos normais como eu já falei, utilizar a máscara em caso de sintomas, álcool nas mãos, higienização e tudo mais. A empresa pode solicitar o comprovante de vacina do seu colaborador? Veja só, isso é um fato ainda controverso, tá? O Ministério Público do Trabalho recomenda, tá? Mas não existe nenhuma legislação vigente que determine que a empresa realmente tem a obrigação de exigir isso para que o trabalhador ingresse na empresa, para que o trabalhador exerça suas atividades. E não pode, por nenhum motivo, causar nenhum prejuízo ao trabalhador que eventualmente não queira se vacinar. Mas, como eu já disse, é sempre bom que recomende e conscientize da importância da vacinação. Acaba sendo um benefício coletivo, né? São medidas que ajudam a todo mundo e até para o trabalhador ter mais saúde, para desempenhar melhor a função. Isso, sem dúvida alguma. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você. 44 agora, obrigado, Thaís Aureliano. Falar agora